Olá pessoal, boa noite, live especial do projeto Live do Bem. Hoje com a doutora Isabela Rangel, diretora médica do Procriança. Para mim é uma honra imensa poder fazer essa honra, uma responsabilidade incrível. Para mim chega a me emocionar de verdade, porque a história da nossa família com o projeto ela é muito bonita, ela é muito intensa, muito forte. E quando eu lancei a ideia do projeto Live do Bem, numa conversa com a Adriana, né, lancei a ideia de vincular o projeto Procriança Cardíaca. Para quem não sabe, o Procriança Cardíaca ele entrou na nossa vida em 2010, na verdade até finalzinho de 2009, quando a gente descobriu, né, diagnosticou a nossa filha Lara com cardiopatia congênita. E aí, por conta disso, né, a médica da Michelle, da minha esposa, indicou o projeto e nós chegamos até a doutora Rosa Célia. E aí, enfim, todo o processo foi de muita tensão, mas também de um resultado muito bacana, né, de um final feliz. A cirurgia da Lara aconteceu no dia 3 de dezembro de 2010. Enfim, e foi tudo bem. Lara hoje está com 10 anos e é uma criança saudável, é uma criança que passou por momentos muito desafiadores e ensinou pra gente desde o primeiro momento como que se luta pela vida, né? Então acho que com essa breve introdução eu tenho um orgulho imenso, estou com a camisa do projeto inclusive, de chamar a doutora Isabela para falar um pouco do projeto, para falar um pouco da história, para falar sobre o projeto de uma maneira muito macro, de uma maneira ampla, para que todo mundo entenda e conheça e passe a ser um parceiro, né, do Procriança Cardíaca. Doutora Isabela, já estou aceitando. E vamos lá. Ó, a Adriana está aí já. Olá, doutora Isabela. Tudo bom? Me escuta bem? Perfeitamente. Prazer estar aqui com vocês. Você está conseguindo me ouvir bem? Tô te ouvindo bem. Perfeito. Me escuta muito bem? Tranquilo? Tudo tranquilo. Que bom, que bom. Doutora Isabela, muito obrigado, né? Primeiro por aceitar o convite, segundo por embarcar nesse projeto com a gente, muito por, né, no nosso contato que vem desde 2010, através da doutora Rosa, com você, né, com a doutora Lúcia, com toda a equipe que nos acolheu num momento tão tenso, num momento tão desafiador para a nossa vida. Éramos dois jovens, né, eu e Michelle, né, e com uma criança ainda na gestação, né, na barriga, e que nasceria já com uma cardiopatia congênita, e a gente estava perdido, a gente não sabia o que ia fazer. E foi o projeto que nos acolheu, foi o projeto que nos deu todo o suporte, nos abraçou. E eu tenho uma gratidão, não só eu, mas como toda a nossa família, a Michelle, que é minha esposa, né, meus pais, meu sogro, minha sogra, todo mundo que vivenciou, né, um momento com a gente. E aí, a partir daquele momento, eu vi que o projeto era muito maior do que eu achava. Né? Era muito maior do que a gente entendia. E que existe hoje, né, eu estou falando de 2010, a gente já passou 10 anos que eu conheci o projeto, e passou a ter uma outra dimensão em nossas vidas. Então, a gratidão é imensa, repassa aqui o nosso agradecimento. Eu sempre falo com a doutora Rosa Célia que a gente se tornou um parceiro do projeto, meus amigos direto envolvidos, né, os amigos do coração, né? A gente não existia nem nome Amigos do Coração,
era uma reunião de amigos que não dava nem 20, 30 pessoas, e hoje a gente faz um evento magnífico para culminar, para ajudar o projeto a atender as crianças, né, que são realmente acolhidas. Então, mais uma vez, gratidão por tudo, é uma honra imensa e acho que fiz uma introdução. Queria que você contasse um pouquinho, né, da doutora Isabela, você, como que foi a história toda do Procriança, enfim, fizesse um resumo, né? Porque se a gente contar toda a história, a gente vai ficar aqui 4 horas Gente, fazendo uma live. olha. Então, assim, primeiro eu queria agradecer muito o convite. Você tem sido um parceiro maravilhoso e é tão importante para a gente essa divulgação. E também para que as pessoas saibam que existe cardiopatia em criança, né? Porque há ainda uma falta de informação a esse respeito. Então é importante que as pessoas que já passaram por situações, né, com algum familiar, ou com o filho, ou o sobrinho, né, ou amigos, que passem isso para as outras pessoas. Existem, sim, crianças com cardiopatias, cardiopatias congênitas, cardiopatias adquiridas. E muitas delas são carentes e têm uma dificuldade muito grande de chegar até um serviço especializado. Então, é até muito importante que as pessoas saibam, até para procurarem uma ajuda. Então, muito obrigada a você por essa divulgação, por todo o carinho e tudo que você traz para a gente em termos de doação. Então, assim, muito obrigada em nome de todas as crianças do Procriança e toda a equipe. Vou começar falando um pouquinho da minha história, como é que eu conheci a doutora Rosa. A minha formação inicialmente era em pediatria. Eu fiz residência em pediatria, depois fiz residência em neonatologia. E foi na neonatologia que eu conheci a doutora Rosa. Eu trabalhava na UTI neonatal e a doutora Rosa ia avaliar crianças com suspeita de cardiopatia congênita. E lá, lógico, eu já conhecia a doutora Rosa, ela era uma pessoa, uma figura muito importante já dentro, no meio médico, mas foi lá que eu estreitei, né, esse laço com ela. E na época ela estava montando o serviço de cirurgia cardíaca no Hospital Procardíaco e me convidou para trabalhar como intensivista no seu serviço. E a partir daí eu fui me encantando pela cardiopediatria e acabei fazendo uma nova especialização. E estou com ela desde então. Então eu tenho muito orgulho, inclusive, de dizer que eu fiz parte de toda essa história do Procriança Cardíaco. Quando ela fundou a instituição, em 1996, eu já trabalhava com ela. Então, assim, eu participei, né? A gente assim, engatinhou juntas. Então, isso é muito, muito bacana. E por que a doutora Rosa resolveu construir o Procriança Cardíaco? A doutora Rosa, ela se aposentou no Hospital da Lagoa e ela passou a trabalhar exclusivamente no seu consultório, que é a CCI, a Clínica Cardiológica Infantil, que existe até hoje. Lá a gente atende convênio, né, e crianças particular, né, que vão para consulta e são particulares. E só que chegava lá na CCI muitas famílias carentes que não conseguiam se inserir no serviço público, sabiam, né, conheciam a doutora Rosa, né, alguém indicava e chegavam lá pedindo ajuda. E a doutora Rosa, com aquele coração enorme, não conseguia negar. Então ela abria as portas para essas crianças e atendia gratuitamente aquelas crianças, aquelas famílias que chegavam até ela. E a demanda começou a ficar tão grande que a gente chegou a fechar um dia do consultório, era uma segunda-feira, só para atender essas crianças carentes, crianças e adolescentes. Só que a gente esbarrava num grande problema. A gente fazia o diagnóstico, a gente fazia o tratamento medicamentoso, a gente compensava essas crianças, mas na hora de fazer um procedimento invasivo, um cateterismo, a própria cirurgia, onde fazer? Então, a gente esbarrava nesse grande obstáculo. E a doutora Rosa conta
que ela teve um sonho, isso aí é um clássico dela, que ela teve um sonho onde ela vê um tabuleiro de xadrez e que faltavam algumas peças. E naquele momento ela disse, as peças que estão faltando são as crianças carentes. Eu preciso encaixá-las nesse tabuleiro. E foi aí que surgiu a ideia e o sonho de fundar o Procriança Cardíaca. E com muito esforço, muito foco, muita determinação, em 1996, a gente, então, abriu as portas. E, inicialmente, a gente continuou atendendo na CCI. E depois, em 2001, a gente conseguiu inaugurar uma sede própria. Então, hoje em dia, a gente atende as crianças na rua Dona Mariana, número 40. E eu convido a todos a nos conhecer. É um espaço lindo e seria muito bom, né, a gente receber todo mundo que tiver alguma curiosidade ou que quiser entender melhor o nosso trabalho. Em 2003, o projeto foi crescendo, a demanda crescendo, o projeto crescendo. Em 2003, a gente implantou o consultório dentário, que é um trabalho muito legal. Nós temos voluntários dentistas e a gente sabe da importância que é da higiene bucal para evitar algumas doenças nas crianças cardiopatas, inclusive a endocardite bacteriana. Então, é muito importante essa higienização e a gente faz um trabalho bem completo. Nós também temos um serviço de dermatologia, um serviço de nutrição e o serviço de psicologia. Então, a gente tenta oferecer um tratamento completo para essas crianças. E, além do atendimento cardiológico, a gente tenta abraçar essas famílias, acarinhar essas famílias. E, pensando nisso, a gente resolveu também fazer algumas assistências sociais, como, por exemplo, oferecer cesta básica, oferecer as medicações, porque a gente via que às vezes a gente passava a medicação e aquele paciente não tinha dinheiro para comprar. Então, a gente hoje oferece o tratamento também. E tudo é feito a partir do momento que a criança chega no Procriança Cardíaca, é nossa responsabilidade. Então, daí para frente, nós cuidamos dessa criança e dessa família. Então, se precisar fazer uma angiotomografia, uma ressonância magnética, um cateterismo diagnóstico terapêutico e a cirurgia cardíaca ou uma ablação, nós nos responsabilizamos por fazer o procedimento via hospitalar. Nossa, que introdução, na verdade, que história linda. A gente já conhece, eu assim, mas é muito importante você contar isso para as pessoas que estão aqui, junto conosco, entenderem como é que foi. A própria história da doutora Rosa, ela é muito impactante, ela é muito emocionante, né? Assim, toda a batalha dela, desde o início de carreira, sabe? Então, quando a gente volta a falar, quando a gente conheceu, a gente não tinha ideia da dimensão, o que o projeto era, quem era a doutora Rosa Célia, a doutora Isabela, a doutora Lúcia. Eu sempre vou falar dessas três porque foram as três que nos acolheram lá atrás, quando a gente estava ainda perdido. E quando a Lara fez a cirurgia, e aí eu acho que eu sempre conto isso para todo mundo, doutora Isabela, foi lá no Procardíaco, A Lara foi internada, se não me engano, no dia 2 de dezembro, e a cirurgia dela aconteceu no dia 3 de dezembro, se eu não me engano, foi uma sexta-feira, Nunca, a gente não esquece, porque fica marcado, Fica marcado. E todo o tratamento que nós tivemos, eu estou dizendo tratamento em todos os sentidos, o acolhimento, o carinho com a Lara, o carinho com a gente, comigo, com a Michelle, foi algo assim que não só nos deixou fortalecidos, mas o que mais nos chamou a atenção naquele momento foi uma mãe que tinha um menino também que ele era atendido já pelo projeto, e minha esposa conversando com ela contando, e assim, era uma pessoa muito humilde, o filho dela, se não me engano, tinha 3 ou 4 anos, e o tratamento com os dois foi igual,
não foi assim, não tinha uma diferença no acolhimento, assim, nas informações que eram passadas. Então, assim, aquilo ali me encantou de tal maneira que eu falei, nossa, esse projeto ele veio para ficar na nossa vida. Né? Então, quando a gente teve a ideia de fazer a primeira doação para o projeto, com a nossa reunião dos amigos, eles não tinham a ideia do que era. Eles só falaram assim, poxa, ajudou a Larinha, vamos ajudar. Né? E aí, quando a gente começou a doar, inicialmente eu que ia sozinho entregar as doações pós-Natal, né? Que é sempre no dia 24 de dezembro que a gente faz essa campanha. E aí, desde 2016, se não me engano, ou 15, eles passaram aí comigo. E aí a doação, em vez de ser lá na CCI, a gente já ia para o projeto. Quando eles tiveram a oportunidade de conhecer o projeto, a estrutura, tudo que é oferecido às crianças, eu acho que eles abraçaram a causa mais forte ainda, com mais intensidade, que hoje, tanto que a gente criou a ideia, né, do Amigos do Coração, que hoje é sim uma referência dos amigos, referência que saiu do ciclo dos amigos e se tornou um negócio muito grande. Então, eu queria que, assim, com esse gancho que você me deu, né, doutora, de toda a história, queria perguntar, assim, qual é a importância e como que isso ajuda o projeto das doações sistemáticas, né? Aqueles doadores que seguem uma linha, seguem sempre, e não só de forma eventual. Né? Quantas crianças hoje, com projetos, eu sei que são números muito grandes, são números a perder de vista, mas eu sei que vocês têm uma ideia de quantas crianças já foram atendidas hoje, né? E qual é a importância disso? A gente já atendeu mais de 15 mil crianças e adolescentes. E a gente já realizou mais de 1.500 procedimentos invasivos. E a gente sobrevive basicamente de doação. Basicamente não, doação, né? A gente sobrevive das doações. Então, por isso é tão importante. A gente até faz alguns eventos, mas o forte é a doação. Então, para a gente sobreviver, a gente precisa da ajuda da sociedade. E é muito bom que a gente tem visto aqui, nós da equipe, nós só temos a agradecer, porque é tanta generosidade, que assim, é uma coisa que impacta muito os nossos corações. Eu acho que o nosso coração fica muito alegre e muito feliz de ver que o nosso trabalho consegue, além de ajudar tantas crianças, a gente consegue impactar no coração de outras pessoas, fazendo com que essas pessoas se tornem mais generosas. E isso é tão gratificante e a gente só tem a agradecer. Mas assim, as doações, elas são feitas de diversas maneiras. Para mais informações, a gente tem um site, que é o www.procrianca.org.br. Podem ser feitas doações através de cartão de crédito, depósito bancário, boleto. E a gente tem as campanhas. Existem pessoas que não querem ser doadores mensais, querem ser doadores eventuais. Então, a gente tem diversas campanhas que sempre acontecem e a gente está sempre divulgando no nosso site. Eu já escrevi aqui, mas o corretor automático, ele corrigiu para Procriamos. Eu estou tentando escrever aqui Procrianca. Quando eu boto o ponto, agora foi. É para deixar aqui fixado, tá, doutora? Tá, eu vou pedir para a Adriana colocar, ela deve estar assistindo. Ah, a Adriana já botou. Ah, Andréia! Não, foi a Andréia. Andréia, obrigado. Colocou. Vou fixar aqui, Andréia. Pronto, obrigado. Que o meu corretor, ele botou Procriamos. Obrigado, Andréia. Vou deixar fixado aí. E, doutora... Eu queria só falar uma coisa. Você comentou que você ficou impressionado que o tratamento da Lara era similar ao tratamento de uma criança carente. Isso sempre foi assim a nossa marca registrada. A gente nunca fez diferença de uma criança que estava sendo avaliada ou queria fazer algum procedimento cirúrgico e que tinha convênio daquela criança carente que estava vindo através do projeto.
é a mesma equipe, a mesma equipe cirúrgica, são os mesmos anestesistas, os mesmos médicos cardiologistas, os mesmos intensivistas, então é igual, o tratamento é igual, não existe diferença. Foi isso que assim, trouxe uma esperança de um mundo melhor, né? Obviamente, na sociedade, mas aquilo ali, né, mexeu tanto com a gente, porque, graças a Deus, eu tenho que ser grato, a gente tem que ser grato, né, pelas condições de vida que a gente deu, pela educação que a gente teve, né, pelas informações, né, informações de formação acadêmica, de tudo. Minha esposa é da área da saúde, então, assim, ela já tinha uma noção muito ampla, né, do que estava acontecendo com a Lara, né? Então, mas o que deu isso e você ressaltou foi tão lindo que aquilo ali mexeu com a gente e transformou o nosso olhar para isso mesmo, né? Porque a gente não tinha ideia. A gente tinha ideia que era um projeto que ia ajudar a nossa filha, que estava ajudando a nossa filha. Então, aquilo mexeu de uma forma muito profunda com a gente. Então, quando eu falo do projeto hoje para amigos, né, para as pessoas que conhecem um pouco da nossa história, eu falo, gente, todo mundo precisa conhecer. Todo mundo precisa conhecer a doutora Rosa, todo mundo precisa conhecer a doutora Lúcia, a doutora Isabela, toda a equipe. Como é que é o nome daquela senhorinha que serve o café no CCI? Ela é incrível, ela é incrível. Então, assim, é um projeto que entrou, né, volto a falar isso, de uma forma muito linda na nossa vida, e a gente consegue fazer a corrente do bem, né? Esse, então, é o grande espírito de fazer essa corrente do bem. Não só, a gente não é para o projeto, são para as crianças que são atendidas. E aí eu pergunto aqui, você até já falou, doutora, mas é uma estatística, né, de quantas crianças hoje que nascem, né, quantas vêm, né, são diagnosticadas, e por que a importância, né, de um diagnóstico precoce, né, numa gestação? Então, vou explicar primeiro, então, a cardiopatia. O que é uma cardiopatia? Cardiopatia é qualquer anomalia na estrutura do coração ou na função do coração, e aí também está incluído os grandes vasos. A gente tem, como eu já falei, cardiopatias congênitas, que são aquelas anomalias que ocorrem durante a formação do coração, né, enquanto o bebê é um feto. E existem as cardiopatias adquiridas. A incidência das cardiopatias congênitas é em torno de 8 a 10 por 1000 nascidos vivos. Ou seja, 1 em cada 100, né, nascidos vivos vão ter 1 em cada 100 vai ter algum defeito no coração. Então, a gente hoje tem aí uma incidência, que é uma necessidade média de cirurgia cardiovascular em crianças, aqui no Brasil, em torno de 23 mil procedimentos por ano. É muita coisa. É muita coisa. Isso a gente conta não só aquela primeira cirurgia, como as reintervenções. Porque existem crianças que precisam fazer mais de um procedimento cirúrgico. Então, é mais ou menos isso. Hoje, no Brasil, são 23 mil procedimentos por ano. Então, e muitas dessas crianças, elas não conseguem chegar a um tratamento, não conseguem chegar numa clínica especializada, num hospital especializado. A evolução da cardiopatia, ela é muito variável, depende muito da patologia de base. Então, alguns pacientes vão ter sintomas leves ou até vão ser assintomáticos e vão ter uma qualidade de vida normal. E outros casos mais graves, mais complexos, os sintomas vão ser moderados. E existem, inclusive, algumas cardiopatias, as mais complexas, onde você precisa fazer uma intervenção cirúrgica logo nos primeiros dias de vida. Por isso, o diagnóstico precoce é tão importante, né? Para você não perder, né, o tempo, né, dessa intervenção cirúrgica. Porque algumas cardiopatias você não pode deixar passar muito tempo, senão elas podem desencadear algumas sequelas e às vezes as complicações são muito grandes e às vezes até aquela criança passa a ser inoperável. E você hoje em dia tem um eco fetal,
que é um exame, é um ecocardiograma que é realizado enquanto a mãe ainda está grávida. Você faz um eco no feto e você consegue detectar lesões estruturais intraútero. E essa detecção da patologia precocemente permite que a equipe médica acompanhe todo o desenvolvimento desse feto. Programe o parto numa unidade de saúde adequada para que aquele bebê nasça, né, já em um local que, se precisar fazer algum procedimento mais invasivo, ele vai ter toda a estrutura necessária. E isso aí altera o prognóstico dessa criança. Porque uma criança que nasce, ninguém faz o diagnóstico, vai para casa e entra em insuficiência cardíaca em casa, já volta para o hospital, às vezes muito descompensado, às vezes com algumas complicações, isso muda um pouquinho o prognóstico, e muda às vezes muito o prognóstico dessa patologia. E a mortalidade, né, decorrente das cardiopatias congênitas, elas poderiam ser reduzidas drasticamente se todos os cuidados pré e pós-natais fossem instituídos. Então, é muito importante. Uma coisa que a gente sempre fala é que toda criança deve ter uma avaliação cardiológica. Como eu disse um pouquinho antes, existem algumas cardiopatias que elas são assintomáticas, são essas crianças que não vão precisar fazer nada logo logo nos primeiros dias de nascido, vai passar desapercebido. Muitas delas, às vezes, nem têm a ausculta cardíaca importante e pode realmente passar desapercebido até mesmo numa avaliação pediátrica. Principalmente as doenças de ritmo do coração, né? Quando você tem alguma arritmia, às vezes o paciente tem um Wolff-Parkinson-White, que é uma doença elétrica do coração, e que às vezes o pediatra não tem como saber que aquele paciente tem essa patologia, a não ser que faça um eletro. Então, assim, é muito importante que as crianças façam pelo menos uma avaliação cardiológica. Nossa, que legal. Eu estou vendo muita gente escrevendo, doutora Isabela. Eu estou acompanhando aqui da mesma forma, em paralelo com o que você está falando. Né? A Vivi Maria, 39, ela escreveu bastante já. Né? E ela agradece, né? Ela fala, graças a Deus tive esses anjos me auxiliando em tudo, desde descobrir o problema do meu bebê aos 6 meses de gestação. Foi mais ou menos quando a gente descobriu também o da Lara, né? Se não me engano, 22 semanas. Minha esposa, ela pode até escrever aí se eu estiver errado. Mas foi isso. O que você falou é muito importante, né? Esse conhecimento, né? O ecofetal, esse acompanhamento desde a gestação, ele tem que virar rotina, né, para as pessoas, porque a Lara era uma criança que não precisou fazer uma cirurgia assim que nasceu, né? Até porque ela nasceu com pouco peso, ela nasceu prematura, e a doutora Rosa, ela só falava assim pra gente: espera que a hora vai chegar e a gente vai conversando e eu vou dando as informações no tempo certo. Então, no início, lá na época, a gente não entendia, a gente ficava ansioso. Por que a doutora Rosa não fala quando vai ser? Por que isso? Por que aquilo? Mas tinha todo um porquê, né? Porque tinha que chegar a horinha da Lara. Então, e foi muito assim, quando ela avisou a gente, obviamente, o nosso coração vem na boca, mas a Lara estava com 6 meses e 5 quilos. Ou seja, a Lara era muito pequenininha. A Lara tinha, para quem não sabe, né, da história, a Lara tinha uma cardiopatia congênita, ela tinha uma CIV ampla, ela tinha uma CIA pequenininha, mas era uma CIA, né? Ela tinha uma estenose na artéria pulmonar, né? E que, na verdade, até o doutor Miguel Barbeiro, que foi o que fez a cirurgia, ele nos chamou após a cirurgia e explicou o que era a estenose. Na verdade, não era propriamente dito uma estenose, era uma membrana no calibre, tinha toda essa questão. Então, a cirurgia da Lara estava prometida para muitas horas. E quando ligaram para a gente no hospital, né, a gente na sala de espera, dizendo que tinha acabado a cirurgia em muito menos tempo e que tinha corrido tudo bem, graças a Deus, né, além do alívio, mas assim, todo o carinho e o cuidado, todo o acompanhamento, desde a gestação, quando foi descoberto, até a cirurgia, e obviamente, doutora Isabela, todo o acompanhamento que é feito com a Lara, né, pós-cirurgia, né, e assim, a Lara hoje está com 10 anos,
e vai todo ano fazer um acompanhamento, inclusive em agosto já está na época da gente voltar, né? Então, nosso filho, o Léo, a Michele, que é nossa esposa, né, que é minha esposa, ela fez o acompanhamento também na gestação dela. A gente foi fazer o ecofetal lá no CCI para ver se estava tudo bem. Graças a Deus estava tudo bem com o Léo e está tudo bem com ele. Mas acho que é de suma importância essa informação que você está dando, doutora, né? Que as pessoas precisam ter atenção e virar de fato, né, um roteiro, né, virar, né, normal dentro de uma gestação para descobrir, porque vai que de repente é necessário fazer uma intervenção no ato do nascimento, logo em seguida, né? E aí você muda, como você mesmo falou, um prognóstico de uma criança, né? Então, acho que o projeto, né, e você está sendo muito clara, e a gente conversou isso, né, dos termos que você ia falar, de como que seria, né, para não ir para um lado muito técnico, e está sendo assim, maravilhoso, porque eu acho que as pessoas, quem é leigo, né, como eu, né, recebe a informação de maneira muito clara, com muita simplicidade. Assim, gratidão de verdade, né, mais uma vez pelas explicações, pela atenção. Vamos lá, vamos continuar, porque senão eu vou falar muito e eu acabo me emocionando com a história da Lara. Né? Deixa eu só E assim, Deixa eu só falar uma coisa assim, vou te interromper. Você lá claro, atrás falou da história da doutora Rosa e realmente é uma história muito bonita. Então, eu convido a todos que estão assistindo a lerem um livro. A doutora Rosa tem um livro contando a história dela, mas também saiu agora esse livro aqui, ó, O Mundo Pós-Pandemia, onde a doutora Rosa escreve um capítulo que está muito bacana. Fala um pouquinho sobre a história do projeto, como é que ela idealizou né, a construção do Procriança Cardíaco e fala também um pouquinho sobre a humanidade, né? A generosidade da humanidade. Então, acho que vale a pena, tá? Para quem quiser. Tá vendo aonde? Nas livrarias e tem também em sites. Tem Mercado Livre, tem Americanas, eu acho, .com. Saraiva. Daqui a pouco eu peço para Adriana colocar. Isso, Adriana, depois coloca aí, que eu fixo também um comentário para quem quiser comprar. Eu vi que teve uma postagem, eu não sabia que a doutora Rosa tinha feito um capítulo. Ela fez e tá muito bacana. Então, para quem quer conhecer um pouquinho da história dela, ela fala, né, desde a infância dela, que é uma história muito linda, né, por tudo que ela passou por uma infância muito difícil. Eu acho que isso tudo transformou ela numa mulher muito forte, com muito foco, né, muita perseverança, e realmente é um orgulho trabalhar ao lado dela. É uma honra para todos nós, para mim, para a doutora Lúcia, a doutora Solange, Evanice. Não, ela é muito especial. Toda a equipe. Doutora Rosa, eu falo que é um ser de luz, né, que conseguiu, né, trazer profissionais, né, de excelência e humanos, né? Eu acho que isso está faltando um pouco, né, na sociedade, esse humanismo, essa corrente do bem. Eu gosto de falar diariamente, né, não só no meu Instagram, mas eu falo, né, para as pessoas que não custa nada, né? Outro dia eu postei que ela botou aqui, a doutora Adriana, vou até fixar aqui, ó. Pronto, fixei, Adriana, obrigado. Que não custa nada você ajudar uma pessoa. Não estou falando só de uma doação, né? A gente está vivendo uma pandemia, muitas pessoas ficaram sem salário, muitas pessoas foram demitidas, muitas pessoas eram autônomas. E aí, como é que elas vão fazer o dinheiro delas rodar? Como é que ela vai sustentar a família? Como é que faz com uma criança carente, né? Com uma família carente? Então não custa nada indicar uma página, um trabalho, um serviço, algo muito simples que você não vai perder nada, você só tem a ganhar. E se isso reverberar de uma maneira muito positiva, vai chegar não em 10 pessoas, vai chegar em 100, em 200, em 1000 pessoas. Né? Então, acho que é esse o objetivo, não só do meu projeto A Live do Bem, que é muito pequenininho, perto das pessoas que são os influenciadores da rede social, né? Mas que se cada um fizer um pouquinho, né, compartilhar o que é a nossa live, compartilhar o projeto, mostrar às pessoas como é importante, a gente vai chegar a gente vai ter um mundo melhor, mas assim, é um trabalho de formiguinha, eu entendo, diariamente.
Aproveitando esse, né, esse gancho, doutora, como é que está o projeto, né, diante da pandemia? Isso aí nem estava no nosso roteiro, Não mas tá. não estava, não estava. Mas como é que está assim, né, o projeto? Como é que estão sendo as crianças? Como é que está sendo assistida? Como é que está a rotina? Então, a rotina a gente continua trabalhando, a gente não parou o atendimento e é lógico que a gente diminuiu um pouquinho, né, o número diário por conta de aglomeração. Então, a Uhum. gente tomou algumas medidas aqui, como, por exemplo, pedir aos responsáveis que quando viessem, só viesse um responsável com a criança, para que não houvesse muita gente na recepção. A gente tem um cuidado de fazer o isolamento. A gente tem um espaço bom aqui na sede, então a gente Uhum. consegue fazer um isolamento. A gente tem todo aquele cuidado de higienização, que os pais, tanto os pais quanto as crianças maiores, estejam de máscara. Toda a equipe também foi treinada para esse momento da pandemia em relação aos cuidados necessários a serem feitos. E a gente continua trabalhando, né? A gente está... Cirurgias, quando são necessárias, são feitas. Cateterismo, sendo necessário, a gente faz. É lógico, se você tiver um paciente compensado, que não tem urgência de fazer um procedimento cirúrgico, a gente espera. Mas o Uhum. paciente que tem indicação precisa para fazer algum procedimento invasivo, a gente faz. Entendi, entendi. A Mitzi, né? Ela até colocou aí, já vou fazer o gancho, Mitzi, da próxima pergunta, já estava no nosso cronograma. Conta um pouquinho, né, sobre o prêmio que o projeto ganhou no ano passado, né, 2019, né, com o título das melhores ONGs. E aí depois, se você, para eu não te interromper, pode falar direto desse selo A, né? Selo A mais, né? Isso, selo do Isso, ar. então, selo do A. Como é que é isso? Então, ano passado nós ficamos entre as 100 melhores organizações não governamentais. Isso foi assim uma grande honra. Num universo de 800 mil ONGs no Brasil, 1.500 foram inscritas para concorrer a esse selo e nós ficamos entre as 100 melhores. E foi o primeiro ano que a gente se inscreveu. Então, a gente até ficou... Não surpresa, mas assim, como era o primeiro ano, a gente ficou, será que a gente vai conseguir, né? E logo no primeiro ano nós conseguimos ganhar o prêmio. E esse prêmio é feito pelo Instituto do Ar e eles avaliam causa e estratégia da empresa, né? A representação e a responsabilidade, a gestão e o planejamento, estratégia de financiamento, comunicação e prestação de contas. E a gente ganhou com louvor. Né? Nossa, realmente. Eu tenho um caderninho, né, que eu ganhei da Adriana quando a gente foi aí, sabe? E é realmente ficar entre as 100 melhores ONG dentro desse universo. Eu não digo que é surpresa, porque eu sei da qualidade, da excelência, né, de toda a prestação que o projeto faz. Agora, realmente, no primeiro ano, ficar entre as 100 melhores, né, é incrível. É E muito aí, incrível. o celular? Então, o selo do ar a gente se inscreveu esse ano e ele é elaborado também pelo Instituto do Ar e eles fazem uma extensa pesquisa nessas organizações não governamentais e eles se prendem a critérios internacionais. Então, e para a gente é muito importante porque é um selo de gestão e transparência. Isso dá uma confiabilidade muito grande na nossa instituição. E aqui eles também veem alguns critérios similares ao Melhores ONGs, como a causa e a estratégia. Eles também veem governança, contabilidade, finanças, gestão, recursos humanos, a comunicação, a prestação de contas e transparência, basicamente isso. E a gente ficou muito feliz de receber, e a gente recebeu o certificado A+, que é o máximo. Então a gente conseguiu receber
né, a premiação máxima. Eles chamam de homenagem, né? Uma homenagem máxima. Isso foi muito bom, né? Dá um assim, faz com que a gente perceba que o nosso trabalho tem um impacto social, tem uma relevância social e que a gente consegue, a gente está conseguindo, né, passar para a sociedade essa confiança no nosso trabalho, não só na parte assistencial, a parte médica, mas também na parte de gestão, o que é muito importante, porque é importante para o doador saber que ele vai doar e que aquele dinheiro vai ser bem utilizado. E a gente é muito transparente nesse ponto. Então, a gente sempre faz a prestação de contas, isso é aberto à sociedade. Então, os doadores que doam, assim, às vezes chegam pessoas, tanto pessoa jurídica como pessoa, né, física, que fala, não, eu quero doar para uma cirurgia cardíaca. Então, assim, a gente presta a gente mostra o faturamento, né, a conta hospitalar, é tudo enviado, junto com o relatório médico, do passo a passo que foi feito até a criança chegar na cirurgia, o pós-operatório dela, o retorno dela para a criança. Então, a gente sempre faz um relatório junto com a fatura do procedimento. Então, a gente tenta ser o mais transparente possível para que as pessoas tenham confiança realmente do que a gente está fazendo, que o nosso trabalho é muito sério. Perfeito. A MITS até colocou que são 52 pontos, né, aspectos a serem avaliados, né, e 2020 já está na fase final, né? A MITS colocou aqui, Renato, ó, segunda fase. Isso, para melhores ONGs. A gente ganhou 2019, melhores ONGs, ganhamos agora 2020 o selo Doar, e a gente está esperando aí melhores ONGs 2020. Em breve vai chegar, não tem dúvida disso, absoluta certeza que isso vai acontecer. Doutora Adriana, aí, eu vi a Adriana aqui, eu fiquei, doutora Isabela. Doutora Isabela, eu acho que vale muito a pena, assim, para as pessoas conhecerem, o projeto está aberto, assim, para receber a visitação, para as pessoas irem lá, conhecer a estrutura. Sim. Como é que se faz, de repente... Só pede, nesse período da pandemia, a gente pede para entrar em contato com a gente. Justamente para não ter aglomeração, ser um dia mais tranquilo. E por conta, as nossas crianças, algumas são do grupo de risco, outras não, mas inclusive para a gente não colocar ninguém em risco. Então, a gente sempre pede nesse período para que ligue a gente para poder conhecer a nossa instituição. Mas a gente está sempre aberto a qualquer visita. Perfeito. Eu vou reforçar aqui, pessoal que quiser conhecer, que quiser entender como é que é feito lá o projeto, vai, assim, eu tenho um orgulho danado, imenso. Meus amigos que fazem parte, né, dessa corrente do bem, eles falam assim, Renato, quando é que vocês vão entregar as doações? Eu quero ir. E aí alguns não conseguem por conta de trabalho, alguma coisa, e falam, poxa, né, não consegui, mas eu vou, eu tô indo lá. E assim, a gente já conseguiu levar filhos de amigos, né, que não tinham ideia do que era, para participar também das doações, para as crianças verem, né, entenderem como é que é. Até o Rodrigo Tille bateu palma aqui, ele é um dos principais incentivadores, né, ele é um dos principais doadores também de toda a nossa campanha, é um irmão que eu tenho de infância. Doutora, só para a gente, né, tá aqui, tá no roteiro, fica tranquila, né, como que se faz para, de repente, se tornar um voluntário, né? Você falou que tem dentistas, né? Tem médicos que são dermatologistas. Como é que faz, de repente, se alguém algum especialista queira se tornar um voluntário do projeto? Como faz? Liga, é só ligar, entrar em contato com a gente bate um papo, a gente vê o que aquela pessoa quer oferecer para a nossa instituição e a partir daí a gente começa. Viu, gente? Quem quiser, olha, ele fala com a Adriana, fala com a doutora Isabela, com a Mitzi. Eu acho que eu tenho acesso a todo mundo, né? A última vez que eu fui pegar a urna, né, que a gente leva a urna no nosso evento para dar mais transparência ainda ao projeto, à campanha, foi a Mitzi que me entregou, a gente ficou batendo um papo, não sei se ela lembra, mas eu lembro. Então, eu tenho acesso, assim, a doutora Rosa veio e falou comigo, entra aqui, filhinho, né, que ela chama a gente assim, entra aqui, filhinho. Vem aqui, eu falei, não, doutora, é rapidinho.
Então, de fato muito transparente, é tudo muito aberto, né? Então, assim, volto a falar, gente, quem quiser doar é procrianca.org.br, né? Se torne um doador de forma sistemática. As crianças, elas precisam, vocês não têm ideia de quanto o projeto faz bem, quanto ela assiste, quantas crianças hoje, a doutora Isabela já falou desse número, de quantas crianças hoje foram atendidas, né, ao longo do projeto, né? Outra coisa que eu ia reforçar, todas as minhas postagens e as postagens do Procriança, sigam lá a página do Procriança no Instagram, nas redes, lá no próprio site tem toda a história da doutora Rosa, tem contando sobre missão, visão, valores, o propósito do projeto. Nas minhas postagens, o QR Code que a Adriana passou com muito carinho, já estão lá, todas as postagens que eu faço do Projeto Live do Bem, eu coloco o QR Code que vai direto para a página da doação. Ou seja, mas Renato, quanto eu posso doar? Como eu posso doar, doutora Isabela? Não, a gente sabe que não é só valor monetário, mas a gente sabe que são itens de primeira necessidade. Quais itens hoje, né, que o projeto mais precisa? A gente sempre faz, quando a gente faz a campanha lá do dia 24, eu ligava e falava assim, olha, o que hoje está mais precisando? São as fraldas, são os leites. O que hoje, né, nesse momento, o projeto está precisando? Na verdade, a gente tem pedido cesta básica, porque a gente está distribuindo cesta básica para todo, quanto mais nesse momento, né, onde muitos já tinham condições já precárias e agora com desemprego, a gente tem oferecido não só nas consultas, mas a gente tem selecionado algumas famílias que a gente sabe que estão num nível socioeconômico bem mais complicado, então a gente distribui mesmo que aquele paciente não venha para consulta, ele vem só buscar a cesta básica. Então, uma coisa que a gente realmente vem pedindo e material de uso pessoal, escova de dente, sabonete, essas coisas que... pasta de dente, álcool gel, essas coisas que a gente pode... O álcool gel é importante agora, né? Porque até então não era vamos dizer, um item tão importante. Apesar de, né, da área médica, todo mundo está higienizando, faz isso, sempre teve nos hospitais, mas mais do que nunca hoje se tornou um item imprescindível, né? Bom, então, a gente ainda tem um tempinho para falar? Temos ainda 10 minutinhos. Eu percebi algumas perguntas aqui. Eu não percebi, que eu fico emocionado. E tem uma pergunta que veio, várias pessoas estavam fazendo a respeito do risco. E realmente risco nos pacientes com cardiopatia e em relação à Covid. Então eu vi assim, então eu vou falar um pouquinho. Ótimo. Ainda existem muitas dúvidas, né, em relação ao comportamento da Covid, principalmente na população pediátrica. Vários estudos eles vêm sendo realizados e eles têm mostrado que as crianças e os adolescentes eles são menos suscetíveis, tá, à doença grave. Mas a gente já sabe que eles são subnotificados. Essas crianças, por eles apresentarem, crianças e adolescentes, poucos sintomas ou até mesmo serem assintomáticos, eles não é feito o diagnóstico nessa faixa etária. Então, por isso, não se sabe exatamente ainda, né, o número certo de pacientes contaminados nesse grupo etário. E, a partir daí, houve um consenso da Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Cardiologia e Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardíaca. E eles dividiram dois grupos, né? Cardiopata e Covid. Então, o primeiro grupo são aquelas crianças que elas têm um risco semelhantes ao risco de qualquer outra criança e adolescente. Ou seja, crianças e adolescentes que não têm nenhuma patologia. Tá? Então, não tem risco. Então, esse é o grupo 1. E aí nós temos as crianças com cardiopatias congênitas ou adquiridas que não tenham nenhuma repercussão hemodinâmica.
Ou seja, aquela criança que tem a patologia, mas que clinicamente elas não têm nenhuma alteração. São aquelas crianças que não têm insuficiência cardíaca, não têm disfunção ventricular, ou que já foram operadas e não ficaram com nenhuma sequela. Então, essas crianças, elas devem ser encaradas, vistas como qualquer outra criança ou qualquer outro adolescente. E o grupo 2 já seriam aqueles com risco maior para a Covid-19. Aí seriam aquelas cardiopatias congênitas com repercussão hemodinâmica, ou aqueles pacientes que já foram operados, mas que ficaram com alguma sequela. Então, pacientes com insuficiência cardíaca, hipertensão arterial pulmonar, hipoxemia, que é aquele nível de oxigênio mais baixo, aquela criança que é mais roxa, mais cianótica. Então, ou com qualquer sinal de descompensação cardíaca. Esses já são pacientes de risco. Lembrando sempre que, apesar das crianças e dos adolescentes eles serem menos suscetíveis à doença, isso não quer dizer que eles não possam fazer também um quadro grave. É uma incidência menor, mas pode acontecer. Por isso é tão importante, né, a prevenção. Então, não é criança, adolescente, não vai, a incidência é pequena, então não vamos fazer isolamento, não vamos... Não, tem que fazer. Tem que entrar dentro, né, de todo o protocolo que está sendo estipulado, que está sendo orientado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde. E há pouco tempo, né, em abril mais ou menos, inclusive, a gente até começou a ver uma nova modalidade em crianças. A gente viu uma doença que se chama sistêmica e, em geral, essa patologia ela ocorre após a infecção do Covid. E em abril, a Inglaterra, né, começou a perceber esse aumento dessa doença na faixa pediátrica e de adolescente e começou a chamar a atenção para que essas crianças elas podem desenvolver. Então, toda criança que tem sintomatologia de Covid, que acaba sendo internado pela Covid, tem que ser investigado para ver se elas não estão fazendo, ou se elas não vão fazer essa síndrome inflamatória multissistêmica. É basicamente isso, de uma forma assim bem sucinta. Não, foi como minha esposa até escreveu, excelente explicação. Eu sabia, vindo de você, não seria diferente, né? De verdade, porque essas informações as pessoas não têm. Muitas pessoas aí, hoje, né, com o cenário que o Rio de Janeiro está diminuindo a curva, muita gente já passou a desobedecer o protocolo, muita gente passou a não fazer mais o isolamento social, né? Em todos os níveis, né? Estou dizendo em todas as classes sociais, em tudo. A gente vê em todas as esferas, né? Isso, de fato, é preocupante. Enfim, em todo, como eu posso te dizer, essa explicação, acho que ela vem de encontro ao que minha esposa fala, o que eu falo, que a gente, de fato, está no caminho certo, a gente. Mas essas informações, de repente, chegou para alguém. Eu sempre falo que se a live do bem, doutora Isabela, ela conseguia, a gente conseguir botar isso na cabecinha de alguém, uma pessoa, é missão cumprida, né? Já é objetivo atingido, né? Eu tenho falado isso em todas as lives. Doutora, faltam 3 minutinhos. Eu queria, na verdade, 4 minutinhos. Então, assim, eu vou separar esses 4 minutinhos para agradecer mais uma vez, primeiro, pela disponibilidade em me atender e pela parceria com o projeto Live do Bem. O projeto, na verdade, é apenas mais um gancho para a gente continuar fazendo a corrente do bem, né? Agradecer por tudo que o projeto fez pela Lara e faz pelas outras crianças, independente da classe social. Muito como a gente frisou aqui, não existe isso, né? Somos seres humanos e a igualdade ela precisa prevalecer. Eu queria te agradecer de coração, agradecer a Adriana, que eu sei que ela está aí, a Mitzi, que também está aí, toda a equipe que se envolveu. E quando eu falei com a Adriana, ela falou: Renato, adorei a ideia, vamos fazer assim. E eu falei: quem é que vai fazer? Ela, a doutora Isabela, acho que é a doutora Isabela. Eu falei: então vamos. Então, eu queria deixar até a palavra com você. Encerro aqui, dizer que eu sou eternamente grato e quem puder, quem quiser, quem tiver um tempo, vai conhecer a estrutura. E quem puder, faz a doação da forma que
achar mais viável, achar pertinente. O valor não importa. O importa é como você vai doar aquilo que o seu coração mandar. Doutora, deixo aqui com você as palavras de encerramento e, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Queria agradecer a você essa oportunidade, agradecer por tudo que você faz pela nossa instituição, convidar a todos a conhecer o Procriança Cardíaca. Podem ir no site, vão olhar, vão tentar entender o que a gente faz e depois venham aqui nos conhecer. Eu queria agradecer também a toda a equipe. A gente tem uma equipe maravilhosa, que todo mundo trabalhando junto, todo mundo com muito amor, todo mundo trabalhando com muito carinho, né, para poder abraçar essa causa. E eu queria agradecer a todos, a equipe médica, a equipe de apoio aqui do Procriança, os anestesistas, os cirurgiões que não trabalham aqui com a gente, mas dão todo esse suporte para as crianças internadas. E Mitzi, Adriana, a comunicação, a administração, financeiro, contabilidade, todos que nos ajudam a caminhar nesse projeto maravilhoso. E falar para quem está nos ouvindo que é muito bom olhar para o lado, é muito bom olhar para o próximo. Isso faz bem, isso faz com que a nossa alma cresça, né? Então, assim, é aquele ditado: generosidade traz generosidade. Então, vamos ser generosos. E é isso que você disse, não importa o valor. Às vezes, um sorriso, vir aqui, contar uma história para uma criança faz toda a diferença. Olhar para aquela criança que muitas vezes não tem afeto, não tem carinho, você dá um pouquinho do seu amor para essa criança, isso não tem preço. Verdade. Doutora, um minutinho, vou chamar minha filha para ela vir aqui para todo mundo ver a Lara hoje. Filha, corre aqui. Ih, ela tá no balé, eu esqueci. Tá no balé. Ela tá no balé, tá fazendo balé online no quarto dela. Poxa vida, verdade. Mas manda então, um beijo doutora, grande para Lara. Manda um beijo. Em nome de mando todos sim. nós aqui do Procriança. Mando sim. Ela reconheceu você, doutora. Ela falou assim, eu lembro da doutora Isabela. Né? Lembrou pela voz, né? A fisionomia ela não lembra muito, porque quando ela vai, é a doutora Lúcia. Ela aí. Tá vindo aqui, ó. Aqui, ó. Só dá um oi aqui. Oi, Lara. Tudo bom? Você tá boa? Tava Tá dançando bem? balé? Sim. Tava dançando balé? Sim? Ai, que bacana. Vai lá, vai lá. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou aqui. Obrigado aos meus amigos que abraçaram tanto essa ideia. E não foi pela minha filha só. Foi por tudo que eles reconheceram, tudo que eles viram. E a gratidão também vai para eles aqui. Tá, doutora? Mais uma vez, obrigado por tudo. E se Deus quiser, a gente vai fazer outras, tá? Obrigada. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tudo E a live bom. vai ficar gravada, gente. A live vai ficar gravada e pode doar. Não tem tempo, não tem horário. Pode fazer lá a doação. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau. Obrigada a você.